Queridos irmãos, estamos encerrando a leitura da primeira carta de São João. E ele começa dizendo: esta é a confiança que temos no Filho de Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas entendem de uma maneira errada o versículo em que Nosso Senhor diz: tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo dará. Então, as pessoas pensam, qualquer coisa que for pedida em nome de Jesus, simplesmente por se usar assim a palavra em nome de Jesus, ou por Cristo Nosso Senhor, qualquer coisa que venha antes, Ele no-lo dará. Mas não é isso. Não é isso. Orar em nome de Jesus, o que é? É pedir o que Jesus pediria. O resto, por mais que você utilize a fórmula em nome de Jesus ou por Cristo Nosso Senhor, simplesmente vai passar em branco. Esta é a confiança que temos no Filho de Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, o cristão, ele só pede o que Jesus pediria. É óbvio. Então, por exemplo, a pessoa diz: em nome de Jesus eu peço que fulano morra. Em nome de Jesus eu peço que cicrano se dê mal. Isso não é oração, isso é feitiço. Não tem nada a ver com oração no Novo Testamento. Em nome de Jesus eu peço que aquela pessoa se separe do seu marido, do seu namorado. Isso não é oração. E isso daí não passa do teto, é só feitiçaria. Agora, quando nós temos tal intimidade com Cristo, que nós sabemos qual é a vontade de Deus, então todas as nossas orações serão respondidas, porque nós só pedimos aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, aquilo que ajuda a glória de Deus. E naquelas coisas que são duvidosas, que nós não sabemos exatamente o que é, então nós entregamos aquilo nas mãos de Cristo, nós temos uma certa indiferença, como ensinava Santo Inácio. Por exemplo, às vezes a gente faz muita questão de tal emprego, e a gente fica rezando obsessivamente sobre aquilo, como se aquilo fosse a nossa salvação. Quando, na verdade, Deus sabe que aquilo é a nossa perdição. E para nos salvar daquilo, Deus não nos dá o que nós estamos pedindo, Ele nos dá outra coisa. O que é orar em nome de Jesus? É ter uma tal confiança em Deus, que nas coisas duvidosas, nós não nos obsessionamos, nós dizemos: olha, Pai, eu tenho a impressão que isso seria algo bom, mas o Senhor é quem sabe. Ajuda-me a discernir, ajuda-me a perceber, ajuda-me a entender o que é agradável aos teus olhos. E se eu não devo entender, ajuda-me a aceitar e a fazer a tua vontade sempre. Eu te agradeço por tudo, mesmo pelas coisas que eu acho que seriam boas e não aconteceram. Porque eu sei que o Senhor me está livrando de algo que eu não estou enxergando. Isso é fé. Muitas vezes, diante da morte de alguém, nós nos escandalizamos, quando na verdade nós não sabemos do que Deus está salvando aquela pessoa. Talvez se ela vivesse mais um ano, ela iria se condenar. Quem sabe?
Às vezes as pessoas estão aí, por exemplo, se lamentando, né, pelas pessoas que morreram por causa da epidemia desse ano. Quem sabe se o que vem aí à frente não é tão ruim que nós vamos ter inveja deles? Não sabemos. Portanto, temos que ter confiança em Deus. Depois diz: se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Exatamente. Aquele que ora de acordo com a vontade de Jesus, ou seja, aquele que pediria apenas o que Cristo pediria, este sabe que a sua oração é respondida. Porque não é uma oração doida, é uma oração sensata, é uma oração lúcida, é uma oração equilibrada, é a oração de quem tem a mente no lugar, é a oração de quem sabe que Deus sabe mais do que ele, é a oração de quem sabe que nós somos limitadíssimos, que o que nós conhecemos é uma porção muito pequena da realidade. Depois ele diz: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze e Deus lhe dará a vida. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Às vezes aparece alguma pessoa dizendo assim: pecado não tem tamanho, pecado é tudo igual. Isso não é verdade. Segundo o ensino da Sagrada Escritura, conforme nós lemos aqui, há duas espécies de pecado, dois gêneros de pecado, generalíssimos. Um pecado que conduz à morte e outro pecado que não conduz à morte. O pecado que não conduz à morte é o que a igreja chama de pecado venial, ou pecado leve. O pecado que conduz à morte é o que a igreja chama de pecado mortal, ou seja, ele destrói a caridade em nós. Então é como se nós morrêssemos, só que espiritualmente. Os pecados mortais, a igreja diz que são todos os pecados diretamente contra a caridade e diretamente contra a castidade. E também aqueles pecados que infligem os 5 mandamentos da igreja e em relação aos outros mandamentos, se eles forem muito pesados, uma matéria que realmente mostra que aquele pecado destruiu a caridade para valer. Ora, só que, segundo o que nós lemos aqui neste versículo, pode-se entender 3 modos o que São João diz sobre o pecado que conduz à morte. O primeiro tipo é aquele pecado que em si não é mortal, mas ele está levando ao pecado mortal. Como muita gente gosta de brincar com cobra e brincar com fogo, falando com quem não deve, olhando o que não deve, escutando o que não deve, e ali está aos pouquinhos sendo levado por Satanás a escancarar as portas do inferno na sua vida. O segundo modo de entender esse versículo é entender que o pecado que conduz à morte é propriamente o pecado mortal, porque ele leva à morte espiritual. E o terceiro e mais grave tipo é aquilo que Jesus chama de pecado contra o Espírito Santo, que são aqueles 6 pecados que a igreja nos ensina no catecismo. Negar a verdade conhecida como tal, pretensão de salvar-se sem merecimento, desesperação da salvação, impenitência final, enfim, vários pecados, são 6, que configuram isso que Jesus chama de pecado contra o Espírito Santo. Ora, São João diz:
Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze por ele. E Deus lhe dará a vida. Isso significa, Deus lhe dará a graça de que ele retome para o bom caminho. E depois ele diz, isso se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, entendido nesses 3 sentidos que eu disse. Só que ele diz, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Porque aqui cabe discernimento. Se a pessoa, de fato, está indo no caminho do pecado mortal, se ela caiu no pecado mortal, mas ela pode sair dele, ou se ela efetivamente se fechou no pecado contra o Espírito Santo e já não quer mais se converter, e já recusou a graça, e já se fechou de uma vez por todas para o amor de Deus. Então, cabe o discernimento. Se nós devemos, e aqui sempre existe aquela margem de que, às vezes, nós não temos o dever, mas nós podemos ser generosos, nós podemos ir além do dever e interceder, inclusive por essas pessoas. Mas ele está estabelecendo propriamente uma margem para o dever de se rezar. Dizer, e toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Exatamente. Existem pecados que são veniais e outros que conduzem à morte. Irmãos, não é possível que nós passemos a nossa vida inteira criando serpentes. Ou seja, que nós fiquemos o tempo todo alimentando o pecado mortal em nossa vida. Isso às vezes é algo tão drástico que algumas pessoas chegam até a dizer que é impossível ficar livre do pecado mortal, o que é uma mentira. De fato, São João diz, sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus, Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Então vejam, quando ele diz, todo aquele que nasceu de Deus não peca, nós temos que pressupor tudo aquilo que vem antes na epístola. Ou seja, nós nascemos de Deus pela fé e pela caridade, pela água e pelo sangue. E então recebemos o Espírito, a testificação interior do Espírito, que é a oração contemplativa. Quando nós vamos todos os dias nos exercitando na oração, pela água e o sangue, ou seja, nós vamos unindo a fé com a caridade, nós vamos chegando à oração contemplativa. E é assim que nós nascemos, no sentido de que nós, de fato, somos gestados por Deus, através da oração. Ora, Santo Afonso Maria de Ligório diz, na sua prática do confessor, que muitos exercícios de piedade podem subsistir juntamente com o pecado, menos a oração mental. Pois é de tal forma a oração mental, munida da graça divina, que ou a pessoa desiste do pecado, ou ela desiste da oração. É exatamente o que São João está dizendo aqui. Todo aquele que nasceu de Deus não peca. Ou seja, se você perseverar na oração mental todo dia, o que vai acontecer com você? Você vai chegar à santidade. A oração mental é isso que eu tenho explicado nesses dias. A fusão da fé com a caridade, ou seja, nós ficarmos
focando no coração, vivendo em comunhão com Cristo, amando, talvez nos valendo de textos da Sagrada Escritura como degraus, como plataformas em que subimos para estabelecer o nosso diálogo com Deus. Mas esse é o segredo. Aquele que é gerado por Deus, Deus o guarda, e o maligno não pode atingir. Ou seja, São João está dizendo o modo como é que nós nos tornamos inacessíveis ao maligno. É pela oração. A oração, praticada todos os dias com intensidade, ela nos torna cada dia mais impermeáveis à ação do inferno. Isso é muito importante, porque ele diz: nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. O mundo jaz no maligno, diz outra tradução. Há muitos cristãos que não entendem isso. Aliás, querem até enfiar o mundo dentro da igreja. E que têm esperanças exacerbadas no mundo. Olham para o mundo como se fosse de lá que virá a nossa salvação. Não, queridos. Do mundo virá o anticristo. A nossa salvação não está no mundo. A nossa salvação está em Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, nós não precisamos nos decepcionar com o mundo se nós já sabemos que o mundo jaz no maligno. Eu não espero nada deste mundo, porque eu sei quem é que manda nele. Não é Deus. Os homens mais bem-sucedidos não são servos de Deus. Olha para a história. Veja quem foram os maiores imperadores. Aqueles que tiveram mais poder ao longo dos séculos. Não foram pessoas geradas de Deus. Portanto, esse triunfalismo que às vezes nós temos de querer prevalecer no mundo, graças a Deus, Deus nos livra disso de vez em quando e nos faz colocar a cara na terra, no chão, no pó. Porque nós ficamos olhando para o lado de fora esperando alguma coisa que só pode nos ser dada por Deus. Assim, nós precisamos, queridos irmãos, ganhar um grande ceticismo em relação a esse mundo. Ter um olhar frio e seco, um olhar de execração, de quem não espera nada do que está aí, e nem do que virá. Porque o nosso auxílio está no nome do Senhor. Nós sabemos que veio o Filho de Deus. É Ele. E nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Ou seja, comece a olhar para Jesus, a adorar Jesus, a se concentrar sobre Jesus, a colocar o seu coração em Jesus. Tenha uma ambição contínua por estar mais unido a Jesus, que Ele seja o nosso alvo. E ele termina dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esta é a última frase da primeira carta de São João. Por quê? Porque no fundo nós sempre caímos na idolatria. Há pessoas que idolatram, por exemplo, times de futebol. Então aquilo se torna o tudo da vida dela. Outros que idolatram partidos políticos, ou políticos em específico. E aquilo se torna um tudo para ela. Outros que idolatram o dinheiro, o trabalho, até o dia que uma doença qualquer dá lá na vida dele e o tira daquilo tudo, e se ele não tiver fé não vai conseguir fazer uma volta sobrenatural nisso. Nós temos a tendência da idolatria o tempo todo.
E muitas vezes Deus precisa derrubar os nossos ídolos para nós voltarmos a orar, meus queridos, para nós voltarmos a interceder, para nós voltarmos a adorar a Deus. É o que nós precisamos fazer, focar na nossa vida espiritual, de verdade, para chegar à santidade. Se o mundo jaz no maligno, eu não quero nada com isso daí. Eu quero largar o pecado de uma vez por todas, porque eu quero orar para saber pedir segundo a vontade de Deus, saber orar em nome de Jesus Cristo. Eu quero é isso. Eu quero discernir o que é que Deus está fazendo nesses dias, porque Ele não está parado, Ele está trabalhando, Ele está fazendo alguma coisa, não necessariamente aquilo que nós achamos que Ele está fazendo, mas aquilo que Ele quer. Um cristão que vive uma vida sobrenatural, ele é fascinado pela glória de Deus, pela presença de Deus. E por causa disso, ele não cai no engano da idolatria. Vamos varrer dos nossos corações os ídolos. O que é que nos afasta de Cristo? São as notícias? São os nossos aplicativos? O que é que nos impede de nos lançarmos na oração? De nascer da água e do sangue? Nós precisamos ser amigos de Deus. Eu quero que Ele esteja aqui e eu esteja falando com Ele. Eu quero entendê-lo, quero escutá-lo, eu quero sentir segundo o coração dEle. A minha meta é essa. Deus quer levantar uma igreja de oração nesses tempos, uma igreja que não coloca mais a sua esperança nos homens, que não coloca mais a sua esperança no mundo, uma igreja que sabe que a chave que muda todas as coisas é orar, é clamar, é estar na presença dEle. Que nós tenhamos verdadeiramente sentido sobrenatural. E então, nós entenderemos porque São João nos manda, no final da sua epístola: filhinhos, guardai-vos dos ídolos.